Paz, meus queridos, com muita alegria nós damos início a mais um PalavraCast. Eu sou o pastor Ivan Azevedo, estou aqui com a entrevistada especial, missionária Roseli. Seja bem-vinda, receba a paz do Senhor. Amém, pastor Ivan, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, meus irmãos que estão nos assistindo agora, que Deus assim os abençoe. Glória a Deus pela sua vida, é um Obrigada. privilégio tê-la aqui. Missionária Roseli, ela faz parte de um grande projeto que nasceu no coração de Deus. Ela está aqui hoje para compartilhar um pouquinho da sua trajetória de vida e fé, do seu ministério, o que Deus tem feito através da sua vida. Então, não tenha pressa, nós vamos começar do começo. Então, a gente quer ouvir um pouquinho lá desde o início, quando você conheceu Jesus, como você encontrou Jesus, para que os ouvintes do PalavraCast, com certeza, serão edificados para a glória de Deus. Então, eu queria... Quando foi que você conheceu Jesus? Quando tudo isso começou? Glória a Deus Eu pela sua vida. conheci Jesus, pastor Ivan, na casa da minha tia, irmã do meu pai. Ela sempre orava por nós, por nossa família, né? Aí um dia ela me fez um convite para estar num culto no lar, na casa dela. E ali mesmo em Santo André, até próximo aonde eu moro. E eu estive lá e ali eu entreguei a minha vida ao Senhor e levei já 2 amigos no dia. Meu E Deus. passei a congregar com a minha tia, né? Uma congregação bastante pequenininha, próximo da onde eu morava, moro ainda. E eu passei a congregar com ela até um tempo. Aí depois disso, eu comecei, logo me desci as águas do batismo, porque eu estava assim numa situação bastante delicada. Meus pais ainda tinham comércio, eles tinham um bar, né, bar e mercearia, e eu estava numa situação bastante delicada, no qual o nosso pastor na época, né, ele não queria que eu descesse as águas do batismo ainda, que ele queria que eu resolvesse primeiro aquele problema e saísse daquele comércio. Aí eu ficava, mas se é para Jesus resolver o meu problema, como que eu vou saber o que que eu tenho que fazer agora? Como que eu vou decidir sair, né? O momento certo e tudo. Mas aí eu fui batizada com o Espírito Santo um dia antes do dia do batismo nas águas. Segura aí, segura que é muita coisa especial. Segura, glória a Deus. Fique, eu não vou revelar a sua idade. Eu sei que você fez aniversário esses dias, glória a Sim. Deus. Deixa lá. Mas nós queremos saber quantos anos você tinha quando você encontrou Jesus. Ou Jesus te Aí, encontrou eu já estava com quase 30. quase 30 anos. É, sim. E foi quando você recebeu esse convite de Deus para participar de um culto. Que saudade dos cultos dos lares, né? Nos lares, né, pastor São Ivan? culto dos primórdios, como diz, né? Os hinos da harpa. Nossa, que lindo, né? Que era oração individual também após o culto do lar, sempre nos ajudou muito, né? E foi tudo muito rápido. Você conheceu Jesus e já estava decidida do que você queria mesmo, seguir a sua vida de fé com Deus. Sim. Em seguida já veio o batismo nas águas, como você disse. Sim, porque veio o batismo com o Espírito Santo antes, né? Antes, e como que foi essa experiência? Você estava buscando, foi o de repente de Deus, que uns demora mais, outros menos. Não, eu não estava buscando, eu não estava buscando, me achava até não merecedora. Mas eu estava no meu quarto, quando orando aquela semana para uma confirmação para o batismo nas águas, né? Eu precisava dessa confirmação, uma vez que o próprio pastor não queria me batizar. Queria barrar isso. Aí orando, eu tive a visão assim de chuvas de prata sobre mim, ali no meu quarto, e já logo veio aquela na minha mente palavras em línguas estranhas. Nossa, Já veio na minha mente palavras em línguas estranhas, mas eu senti medo. Eu confesso que eu senti medo, mas no outro dia na igreja, aí veio mesmo, né? Já no outro dia eu fui para a igreja, veio o batismo, o Senhor me derramou poder, assim, aquele que nós conhecemos como batismo com fogo, né? sim. Então eu senti assim, eu fiquei com a roupa molhada, eu não parava de falar, não parava de falar, molhado, e o culto teve que parar. O culto teve que parar.
E no dia seguinte já era meu batismo nas águas. Que lindo. Aí no meio do rio, naquele tempo fazemos o batismo, né? Lá na represa ali de Santo André. Sim. E no Rio aconteceu algo assim tão especial também, Pastor Ivan, com o qual eu quero Gente, contar com calma, porque conta, não tenha pressa, pode contar detalhadamente. Os ouvintes querem no experiências. momento que eu cheguei, né, os dois pastores ao meu lado para me batizar, e sabe que a represa não tem onda, né? É rio, É rio, é parado, né? é parado. Só que formou onda. Alguns metros atrás, formou onda. E o Gente, pastor olhou para trás e falou para os irmãos ali presentes: olha, vocês podem estar pensando que é por causa daquele barco lá atrás, mas é Deus tocando nessas águas. E eu falei: meu Deus, que coisa mais linda. Eu já testemunhei isso muitas vezes. Depois eu vou continuar contando onde eu testemunhei, ah, sim, sim. né? E aí eu segui, né? Ainda um tempo procurando mudar no meu trabalho, o que eu ia fazer, até que uma noite a palavra do Senhor veio em Abacuque, que disse assim: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Então eu senti a repreensão do Senhor sobre o trabalho que eu tinha com meus pais, né? O meu pai era militar, Olha né? só. Policial militar. E minha mãe é que cuidava do comércio, e eu ajudava a minha mãe. E a minha irmã saiu fora daquele comércio com pouco tempo, ela saiu, e eu que ajudava a minha mãe. Então aquilo trazia um certo sustento para Sim, nossa a renda casa, né? familiar, né? Era uma renda, fora o trabalho do meu pai, mas era uma renda. Aí, quando veio essa palavra em Abacuque, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, e aí eu tomei aquilo como uma forte repreensão do Senhor. Aí eu falei, quer saber, a partir de amanhã eu não bebo mais bebida alcoólica. Gente, que mudança assim foi radical, né? Porque, Foi radical. Até mudança de roupas, que naquela época se cobravam muito, né? sim, sim, a gente Eu, viveu uma outra época que tinha uma mu- sistemática totalmente diferente, né? Totalmente diferente de hoje. E eu achei que para obedecer eu tinha também que mudar a minha aparência, mudar as roupas, né? Mas a princípio eu não tinha mudado tão de imediato as minhas roupas, porque eu tinha medo de alguém me fazer perguntas e eu não saber responder da Ah, palavra, né? E eu tinha alguns clientes no bar que eram conhecedores da palavra e estavam sim. E, na afastados, né? verdade, hoje a gente entende que não são as roupas que representam a unção, a presença, né? É É, mais o comportamento da pessoa, o caráter da pessoa com Deus, né? isso, exatamente. Você falou algo interessante. O meu caráter mudou Mudou muito porque rápido. você falou para mim que o Espírito Santo, Me de batizou? fato, falou com você. Aí é daquele que dá de beber, né, ao Sim, próximo. Então você sim, teve um entendimento que você não estava fazendo o bem com a sua sim. atividade, não é questão de religiosidade, é questão De de atividade, tá? comportamento de uma atividade. E ali É. você entendeu. Ali eu entendi É, fortemente, porque a palavra, eh, eu buscava muito assim a resposta abrindo a Bíblia, né? Abria a Bíblia e pedia para o Senhor falar comigo, né? E sim, ele realmente falava, sim, e ainda fala, né? É que a gente precisa estar disposto a entender e obedecer, né? E assim foi que os fregueses começaram a perceber que eu estava diferente, né? meu O Deus, que que você está fazendo que você não quer mais me vender? o que que E aprontou? O que você aprontou? aí minha mãe também tentando esconder, até que eu falei, ah, quer saber? É isso. Aí um deles falou, não, uma jovem falou para mim, você virou crente? Você está tão diferente. Você está Olha, diferente, você isso está você mais calma. querendo ficar assim, não querendo aparecer, e Jesus, a luz já estava ali. Já estava ali, A luz aí não tinha como resplandeceu, o esconder. evangelho É. já clareou. Aí a menina falou, uma jovem, né? Você está diferente, você está mais calma, seu jeito de falar mudou, suas brincadeiras, embora alegre, você não tem as mesmas brincadeiras de antes. Então você está diferente. E os outros fregueses também falavam, nossa, o que aconteceu? Onde você está indo, né? Aí um dia eu resolvi contar. Eu estou indo numa igreja, vamos? Comecei a levar o povo do bar para a igreja. Aí meu pai ficou bravo. Meu Você pai pegou começou a os ficar clientes. bravo. Estou tirando os clientes dele. Comecei a levar para a igreja.
E alguns, eu teve quem se converteu e até é obreiro, né? Um deles é o Newton, é obreiro no nosso ministério. E teve alguns que também aceitaram Jesus, mas partiram, né? Dessa para a eternidade. Aconteceu muita coisa, né? Até que eu também procurava ajudar minha mãe nos momentos que ela precisava ir almoçar, alguma coisa, só que no meu horário eu não vendia. Era lei seca. É, no meu horário era lei Quando os seca. clientes chegavam falando, a Roseli, a missionária está ali, então hoje é lei seca, ninguém bebe, Ninguém bebe. E eu orava. O freguês entrava e eu ficava. Meu Deus, não deixa ele pedir nada. Não deixa ele pedir nada. Mas ele sentava, ficava quieto ali, demorava até para pedir. Quando pedia, eu falava, não, eu posso te vender um refrigerante, mas não posso vender bebida alcoólica mais. Nem cigarro, nem um vinho, nem um vinho. E eu nossa, passei a não vender nada de alcoólico. E, bom, aí foi que chegou um tempo que precisou vender mesmo o comércio, né? E foi uma situação muito interessante. Nisso eu já estava congregando na Vila Alzira. Antes, porém, eu desde sempre? passei. Não, Não, não. Eu ainda congreguei ao lado da minha casa. Depois dessa igreja pequena que eu estou falando, que era com a minha tia, abriu um outro ministério do lado da minha casa. E eu comecei a ir ali também. E eu que nunca tinha participado de escola dominical, já me colocaram para dar aula. nossa, Eu fiquei chateada, chateada, porque eu não sabia entender que aquilo era uma honra de Deus, que era Deus que estava permitindo que eu já desse aula. Me deram a revista Escola Dominical de professora, irmã, vai dar aula. Falei, não, irmão, tem um irmão ali que está mais crente mais tempo que eu, né? Mas, tadinho, o irmão foi dar aula e não deu certo. Aí os irmãos falaram, não, é a irmã mesmo, é você. Tá bom, aí assumi. E desde então eu entendi que não adiantava correr. aí você já era chamada ministerial, né, missionária? Porque desde cedo, assim, Deus te impulsionando para você, tirando as pessoas do bar, levando para Levando para a igreja. ele chega ali no contexto, dando aula já e exercendo ministério, Dando aula. e era Deus que já estava te impulsionando. Teve um que saiu do bar e foi morar foi levado para morar num asilo, né? Aí antes, porém, ele muito triste, falou, ele me chamava de menininha, né? Ô menininha, se eu vou para o asilo, você vai me visitar? Claro que eu vou, mas eu vou longe, não importa, eu vou te visitar. Sério? E aí, antes de você ir, eu preciso que você vá aqui do lado comigo, que era a igreja, mas era um horário que não estava tendo culto. A menina estava limpando, né? Aí entramos lá e, e ali ele recebeu Jesus. Nossa. Aí ele foi para um asilo e eu visitava ele. Até que um dia o Senhor levou, né? Mas você acompanhou ele Acompanhei ele até o fim. Ele deixou de beber, deixou de fumar, ficou no asilo, né? Acompanhei ele até o fim. Era um dos fregueses, né? e conheceu Jesus. Conheceu Jesus. Teve outro que estava já na UTI e fez a confissão ali, né? E foi assim. A mulher que morava em frente de casa era uma mulher que tinha centro de espírita, né? Sim. E eu falava para ela da palavra. Eu falava para ela, com medo, mas falava. Até que um dia eu fiquei sabendo que ela estava internada em São Paulo. E ela estava numa UTI. E minha mãe perguntou: Você vai visitar ela? Eu falei: Vou, porque ninguém na vizinha ficou sabendo que ela estava no hospital e numa UTI. Já que veio essa informação até mim, é porque Deus quer que eu vá. Sim. Aí eu fui. E como eu já falava da Bíblia para ela, e mesmo no momento que ela não podia responder, mas ela podia me ouvir, né? Então eu fiz o apelo assim, né? Alguns podem não entender, mas eu creio que o Sim. Senhor fez E a essa obra pessoa, porque também. eles ouvem, no consciente eles ouvem. É, teve Não uma acredito que outra você fala no ouvido senhora, da pessoa, né? teve uma outra senhora que eu estava indo no banco ainda para minha mãe, eu já não estava trabalhando no bar. E na fila do banco, o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo, tinha algo ali. Aí o caixa, naquele tempo o banco era mais, né? Caixa mesmo físico, né? Sim. E a menina do caixa, eu perguntei para ela, tá tudo bem? Ela fez, não, minha mãe está internada.
Falei, me dá onde está a sua mãe, me dá o hospital, o quarto, eu quero visitar. E eu não conhecia a mãe dela e mal conhecia a moça do caixa. Pastor Ivan, foi tão interessante. Quando eu cheguei lá e eu subi nessa UTI, mas eu subi já, eu desci do carro, já parecia que eu estava marchando. Parecia que eu estava marchando e eu, meu Deus, eu olhava para mim assim, meu Deus, o que está acontecendo? Quando eu cheguei lá, eu fiz o apelo para essa senhora recebeu Jesus, teve alta do hospital Gente, e eu consegui ainda visitar ela na casa dela. Morava lá para o lado de Cidade de São Jorge, sim, Santo André. sim. Enfim, aconteceram muitas coisas, conheci muitas pessoas, tive muita oportunidade. Na igrejinha que tem do lado da minha casa, eu já tinha oportunidade de dar uma palavra no culto, né? E dali eu fazia tudo um pouco, cuidava da mocidade, de tudo um pouquinho fazia. Igreja Hum, pequena, né? Você faz de tudo um pouco. Nossa, que lindo. Mas aí um dia essa igrejinha fechou, foi para outra congregação na Vila Vitória, eu desci para lá também. Trabalhava com muitas crianças. Mas eu não estava contente, parece que não era aquilo, né? Não era aquilo que o meu Não tinha chamado. identificado ainda o chamado específico que Deus tinha para você. É isso. O meu chamado, ele aconteceu, agora eu já vou para a parte que eu mais gosto de falar, né? Bom, até aí minha mãe começou a ir para a igreja também, Sim, sim. né? Meu pai ainda não, militar duro de coração, né? Minha irmã ainda não, também não estava, até que um dia eu consegui que ela aceitasse, né? O Senhor, ela passou também aí na igreja, congregou um tempo com a gente, né? Onde estamos agora. Depois ela foi para outra mais perto da casa dela. Bom, enfim, Isso é o quando eu início da conheci sua fé. da minha Da fé, sua fé. Você já é, começou ali, logo se batizou, veio o revestimento espiritual, né? sim, veio, Eu achei muito lindo você falando chuvas de prata. Que coisa, sim, no meu quarto, foi um sobrenatural de Jesus sobre a sua vida, marcou muito. com certeza a sua vida e com certeza o seu ministério. Né? E você vai começar a falar aí da sua vida ministerial. Quando tudo iniciou, demorou muito tempo para você ser inserida no ministério. Como que foi assim, essa parte aí? Uhum. Eu fui congregar em Vila Alzira assim que eu saí dessa outra igreja que eu estava em Vila Vitória, trabalhando com crianças, eu não estava feliz, né? E eu fui convidada para conhecer um grupo que chamava Missionários do Rei. Não sei se você chegou a conhecer. Não. Esse grupo, eles vinham na Vila Alzira, eles estavam membrados em Vila Alzira, mas eles andavam em várias congregações, inclusive em cidades do interior. E quando eu estava em jejum aquela semana, pedindo a direção do Senhor, porque eu não estava feliz ali, aí o Senhor me falou em Levítico: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Glória a Deus. E aí eu recebi um convite, porque o Senhor falou: liga para tal irmã. Eu liguei para uma determinada irmã e ela falou: Ô, irmã Rosa, eu tenho um convite para você. Eu estou participando de um grupo chamado Missionários do Rei. Eu gostaria que a irmã fosse conhecer com a gente. Eu falei: olha, eu vou, porque Deus mandou eu te ligar, então. É Sim. porque ele tinha uma direção junto Isso com você, que né? ano que era isso? Você lembra? Ai, ano assim, eu não consigo lembrar. Eu tenho muitas datas assim, a partir do ministério realmente, Sim, sim. mas antes eu não gravava muita coisa. Foi muito intenso, né? Muito intenso. Aí fui conhecer essa irmã, fui conhecer não, fui conhecer o trabalho, né? Que Sim. essa irmã estava, chamado Missionários do Rei, e o líder do trabalho pregou justamente Levítico. O fogo Fogo arderá arderá continua. continuamente sobre o altar, não Então, se esse apagará. versículo é um versículo chave para você. Marcou para mim nessa fase, né? Depois vieram outros versículos que também marcaram muito. E aí, quando terminou aquele culto, o evangelista, né, líder daquele trabalho, falou: a irmã está com a gente? Eu falei: Jesus disse que sim. Aí ele falou: então, amém. E daí eles já foram para outro culto e eu segui. Quando era vigília, eu ia também. E quando viajava, eu ia também. Eu tinha um Fusquinha no 62.
E às vezes o carro do irmão não estava bem, o meu Fusquinha aguentava, a gente ia. E a gente viajava, e sempre muitas irmãs junto. Às vezes a gente ia em 2 carros, e quando não ia toda a turma, a gente ia pelo menos com o Fusquinha. E aí eu tive muitas experiências com Deus. Eu vi Deus Era tipo uma equipe curar. de missões. É uma equipe de Eles missões. iam de um É, local ao outro levando a palavra, fazendo isso. evangelismo, visitas. Isso, eles tinha quarta-feira, eles paravam na Vila Alzira. Foi onde eu membrei na Vila Alzira, com o pastor Antônio Campassi. Lá na sede mesmo já. Lá na sede mesmo. Eu Você fiquei começou lá. pela sede, então. Comecei pela sede. Nossa, então tem história. É. Aí eu membrei lá e a minha carteirinha já veio, em vez de só membro, já veio escrito que eu era do Grupo Missionários do Rei. Mas eu não estava ungida missionária, não, ainda não. Aí a gente fazia muitos trabalhos, viajava. Eu tive muita experiência, eu vi o Senhor operar maravilhas, eu vi o Senhor curar de câncer, eu vi pessoas assim, sabe, batizadas com o Espírito Santo. Deus me usava muito nessa área, muito. Pessoa que não era Pô, batizada fazia pô, fila mas comigo. conta melhor esse negócio aqui, os ouvintes que estão É, aqui, que tem muita gente que está ao alcance da nossa voz, que ainda não foi batizada com o Espírito Santo. E sabemos que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Tem muita gente buscando. E através do testemunho da missionária Roseli, você será ativado e você receberá o batismo com o Espírito Santo no nome de Jesus. amém. É, Oh, eu glória. creio nisso e depois você vai colocar no comentário. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo Oh, aleluia. através do Palavra Cast. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Conta para nós aí, porque essa experiência que Deus te envolveu, você orava muito Orava. por pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Sim. Como que era essa experiência com Deus? O líder do grupo, na época, ele falava, irmãos, vocês que querem uma oração, vem com a... Tem várias irmãs da equipe, né? Para receber oração. Mas os irmãos que vinham receber oração comigo e não era batizado, recebia. Glória a Deus. Um dos testemunhos é forte. Conta aí. Era Ribeirão Pires, e o culto era um local, assim, interessante, era uma tenda de coisa de circo mesmo, sabe? Aquela coisa redonda mesmo, de circo. Aí eu falei, nossa, aqui não é igreja, é uma tenda de circo. Já vai ter culto, amém, né? O nosso líder chamou, vamos lá, né? Aí estamos no culto. O Senhor falou para mim, eu ouvi assim o Senhor, eu não queria oportunidade, né? Porque eu não cantava, eu não pregava, quem pregava era esse irmão ou a outra irmã, eu não pregava, né? Então eu nem cantava também, tínhamos a Raquel Lopes que cantava, lindo, lindo demais. E eu ficava no cantinho, né? Aí eu estava no cantinho assim, pensando, ai que bom, só vou adorar aqui quietinha, né? Vou adorar o Senhor falou para mim, vai lá no baterista. Fazer o quê? Amém, eu vou. Cheguei perto do baterista, pus a mão na cabeça dele. Ele recebeu batismo com o Espírito Imediato, Santo sim. imediato. E ele pulava, pastor Ivan, ele pulava naquela cadeira, pulava e todo mundo, né, glorificando, e eu, amém, recebeu o batismo, mas, né? Aí eu fui saber o testemunho dessa pessoa. Ele era pai de santo, macumbeiro, tinha o centro dele, né, por muitos anos. A mulher dele era paralítica. E uma irmã, bem antes desse dia, Deus usou uma irmã e entrou lá e falou que Deus tinha mandado ela orar por aquela família, para as pessoas daquele lugar. Ele falou: se o seu Deus fizer algo aqui, eu te dou o terreno do lado para vocês fazer a sua igreja. Nossa. Sim. Aí acontece que a esposa dele era paralítica e Deus usou essa irmã, a esposa dele passou a andar, foi curada. Milagre, sobrenatural. Milagre, sobrenatural. E nesse culto que eu fui, esse casal, ela já tinha tido até um bebê. Você vê que tinha passado um tempo. Já tinha decorrido um tempo. Ele deu, de fato, o terreno, conforme ele prometeu, para a igreja, mas ainda não tinha acontecido a construção da igreja. E nesse dia, desse culto, a esposa dele estava pedindo, eu queria que o senhor batizasse e meu esposo com o Espírito Santo.
E o Senhor batizou naquele dia. Gente, foi algo assim especial de Jesus, hein? Foi resposta de Jesus. Olha, a gente viajava, o Fusca chegou a ficar sem freio, mas não era eu que estava dirigindo, era outro irmão que Aí me estava fala, tem umas dirigindo. Ele histórias nem de falou Fusca também, nem te conto, viu? Que eu nada. já tive Fusca também, umas histórias bem. É, se meu Fusca falasse. Boa, boa, boa. E esse Fusca, ele chegou quase sem pneu, chegou sem freio, chegou nas cidades que a gente ia, Meu Deus do céu. Barueri, outras cidades do interior aí, que Ainda eu não me existe essa lembro, não. agência ainda? Essa agência? É, nossa, que linda. A história deles é muito, né? Não, esse grupo não tem. Os Nossa, missionários do rei, não. Não tem é. mais. O evangelista, ele teve algumas dificuldades, né? Mas alguns continuam, Pessoais. né? Impulsionou outros, né? Sim, sim, Foi Deus o, foi levantou o, outros. foi o trampolim de Jesus. Foi. Aí Que foi ele onde eu. começou ali que alavancou o ministério de outros. Acho que alguns que são mais A antigos, obra o não Vila para. Alzira deve se lembrar desse A obra de grupo. Deus não para, né? Não para. Acho que esses irmãos lembram desse grupo que a gente ficava de Porque às quarta-feira no vezes Vila nós Alzira. podemos parar, mas a obra não para. A obra não para. Um para de fazer, Deus levanta o outro e vai Levanta continuando. outro. Sim. Esse pastor, inclusive, ele abriu igreja em São Paulo. Eu não tenho. Glória a Eu tenho Deus. contato dele pelo Facebook, mas eu não visitei a igreja dele. Mas Nossa. muito bom. A gente conheceu muitos trabalhos maravilhosos. Aí chegou um dia em que eu orava assim, pastor Ivan. Eu tirava um dia da semana para não atender ninguém, telefone, portão, nada, né? Eu avisava a minha mãe, mãe, se alguém chegar, eu não vou atender, não vai falar que eu não estou, porque aí também é mentira, não pode. Aí Deus não se agrada, né? Deus sagrada, eu estou, mas eu não vou atender ninguém. Eu não digo atender, porque todo mundo veio pedir oração, não é isso. As pessoas procuram a gente, quer conversar, né? Ainda que seja tomar um café, mas eu falei, hoje eu não vou falar Era um com momento ninguém. reservado com Deus, né? Era meu momento com Deus. Então, de tempo em tempo, eu fazia isso. Eu tirava o dia inteiro na presença de Deus. O Senhor me revelou quando levou a minha avó, que morava em Peruíbe. O Senhor mostrou o dia certinho em que eu estava naquele momento com Deus. Mais tarde veio o telefonema que ela tinha partido sentada no sofá, sem doença nenhuma. E Deus tinha comunicado com você. Tinha comunicado. Ela já tinha confessado Jesus comigo também, e tempos antes, e nesse dia o Senhor falou que iria levar, e levou. E aí chegou um tempo em que Deus começou a falar comigo, na palavra, sobre trabalho em prisões. Foi bem nessa época que. Foi. Nossa. O Senhor começou a falar comigo em trabalho nas prisões, e eu me lembro do título da Bíblia que eu tinha, Paulo na prisão prega o Evangelho, né? Então, hoje até marquei aqui que no livro de Atos, capítulo 16, Sim, né, pode citar. nós temos, vamos lá, Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, 16. é, Atos dos Apóstolos. 16, 25, nos fala de uma experiência, né, de Paulo preso. Eu achava lindas as histórias de 25. Paulo, porque é missões, né? Sim. Olha, eu estou com uma Bíblia aqui, depois vou explicar por quê. A tradução dela é bem diferente. Atos 16. Atos 16, a partir do versículo 25, 16, 25. Então, aqui. diz assim: mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram, as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso. Todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz.
Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E o verso 31 diz: Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Glória a Que Deus. lindo, né? Aí eu falei: Nossa. Que lindo pregar na cadeia. Bom, até aí pensava eu, não tem nada a ver comigo. Não sei pregar, Manda outro, né? Já não... não sei pregar, Só sei orar. tanto é que o grupo que a gente trabalhou um tempo, eu não era das que eram chamadas a pregar. Então, eu falava, não tem nada a ver comigo. Aí um Nossa. dia, só que essa palavra e sonhos e começaram a vir com uma certa frequência. E eu falava com a minha mãe, mãe, de novo Deus falou sobre prisão. Aí minha mãe, ai, Rose, se Deus está falando, não tem perigo, não. Vai, Deus, ele dá segurança, né? Mas eu pensava, e como? E por onde começar, né? Depois eu quero explicar para você, ouvinte, como se começa um chamado desses, tá bom? Estou Nossa. contando hoje a minha experiência, mas hoje você tem um meio melhor para desenvolver o seu chamado nessa área de capelania. Aí Glória o que a Deus. acontece? Eu estava lembrando esses dias você contando lá com o pastor Campaz, você era bem jovem quando chegou lá, né? E o pastor Sim, Campaz, você já estava indo no presídio, aquela história toda, estava lembrando. sim. Aí foi Glória a Deus. uma irmã, ela vendia produtos na rua, né? Ela vendia Yakult na rua e ela falou, olha, fala para o seu pastor nos ajudar com Bíblias. Eu estou fazendo um trabalho lá na Palmares, que é a cadeia de Santo André, que chamava Quarto DP na época. Quarto DP. Quarto DP. Ela falou, estou fazendo um trabalho lá na Palmares. Fala para o seu pastor se ele pode nos ajudar com Bíblias. Eu falei, eu falo sim, eu acho que ele vai ajudar, né? Aí já conheci essa simpatia, né? Que é o pastor Antônio Campas, nosso Somos presidente. suspeitos de dizer alguma coisa, né? Mas antes que tal acontecesse, o Senhor derramou uma unção sobre mim ali. Eu estava no portão e ela desceu com o carrinho do Yakut. Yakult. E eu, destrancando meu portão, que eu ia tirar o carro, veio uma unção e o Senhor falou: Eu quero você lá. Eu falei: Meu Deus, comecei a chorar ali, meu Deus. Aí já comecei a falar em língua estranha ali, né? Falar com o Senhor ali. Falei: Meu Deus, é isso mesmo. Aí a irmã parou na esquina, virou para mim e disse: Se Deus te tocar, vem me ajudar. Ela Eu nem sabia o que falei: estava acontecendo. Ela não sabia. Aí eu falei: Deus já está me tocando aqui. Eu vou te ajudar. O que que precisa? Ah, pega um RG, uma Xerox, tal, tal, tal. Vamos lá tal dia, fomos. Comecei. A minha vontade já era voltar no dia seguinte, mas só era uma vez por semana, então não podia. Mas logo de imediato foi autorizado, a gente começou um trabalho, ali conhecemos muitos irmãos que né, se tornaram amigos da gente, porque a gente conheceu ele, a Bíblia fala, né, que no momento da angústia nasce o irmão, né? Sim. Nasce o irmão, e foi assim mesmo. Eu tive irmãos, não só da onde eu congregava, eu ainda congrego, graças a Deus, mas eu conheci irmãos ali dentro da cadeia, né? Que eu não fui especificamente por causa de ninguém, foi dessa maneira que o Senhor me chamou, sem conhecer ninguém preso, né? E aí começamos a ajudar aqueles irmãos, só que a gente trabalhava separado pela grade. E um dia Deus me dá um sonho. E eles ficavam em filas assim, eles de frente para o outro, espaço no meio, pelo qual eu passava no meio, e eu estava seguindo o X10, que era a cela que já tinha sido formada uma igreja. E no dia seguinte, naquela semana, eu fui para o presídio, como de costume, naquele dia específico, que eu não me lembro se era de segunda-feira, não me lembro agora. Foi no ano de 1995 que eu comecei, viu? 95. 95. É. Nossa. Esse dia fizeram aniversário, né? Por esses dias.
30 Até, anos de projeto, né? inclusive, eu trouxe o Bruno Marchiori, ele fez parte aqui do nosso PalavraCast. Ele Sim, falou um pouquinho do projeto, mas eu falei, "Mas a Roseli vai entregar tudo." eu vou entregar tudo. Glória a Deus. Quando eu tive esse sonho e fui para o trabalho no outro dia, junto com a irmã, né, que me Sim. ajudava, a irmã Francisca. Aí fomos no trabalho no dia seguinte, e aí um dos irmãos falaram: Olha, pede pro carcereiro-chefe, seu Orlando, para ele deixar vocês fazer o trabalho aqui dentro, porque vocês podem entrar. Outro dia, uma outra igreja entrou, vocês que era católica entrava, vocês podem entrar. Eu falei, nós vamos entrar, porque Deus me deu uma Já revelação e tinha sonho, falado. já tinha me falado. Nós Era vamos Deus entrar. abrindo as portas. Literalmente aqui, a Bíblia, né? É, Deus abrindo as portas. Deus abrindo as portas. Aí, no caso aqui, Paulo e Silas, né, eles estavam presos, eles saíram. Nós estávamos com as portas abertas para entrar. Para entrar, foi o contrário, mas foi portas Contrário, foi abertas. portas abertas. Aí o diretor logo autorizou a gente, nós passamos a fazer o trabalho lá dentro mesmo. Então, a gente ia para uma cela chamada X10. E X10. dali 2 anos realizamos o primeiro Quarto DP. batismo, quarto DP chamava. Agora é a cadeia pública civil, né? Ah, tá. Aí, dali 2 anos, a gente realizou o primeiro batismo, onde o pastor Campassi já se fez presente, né? Desde o início. Desde o início. Ele sempre nos ajudou, sempre, sempre, Bíblias, orações, palavras, ele sempre nos ajudou. Porque o dia que eu fui falar para ele, que Você já está. eu já estava fazendo, pastor Ivan, Acredito. aí ele se preocupou, na verdade, mas me abençoou e disse que podia contar com ele o que precisasse. Me abençoou, sim. Então, no dia que realizamos o batismo, o pastor Washington também estava, Nossa. pastor Davi, porque tinha a ovelha do pastor Davi preso lá, entendeu? Pastor Davi Marcelo. Sim, mas Davi Inclusive, Marcelo, em que já está memória, na eternidade. em memória, o pastor Davi foi meu primeiro pastor. Fui, meu Foi. Deus, olha isso. Você falando, a gente fica muito emocionado. Uhum. Foi fazer memória o nome dele. E no ano de 1990, quando eu conheci Jesus, É, na igreja do pastor Davi, meu um grande Deus, homem de Deus, e sim, minha trajetória de vida e fé no campo de Vila Alzira começou na Assembleia de Deus de Santa Cristina, pastor Davi Marcelo Leandro, grande homem de Deus. meu Deus, Hoje a sua filha, seu genro, dá prosseguimento prosseguimento. à igreja, como a gente sempre... A obra de Deus, ela não para, né? Ah, não para, É, né? e ainda mais uma família sacerdotal, Sim. né? Então, é uma igreja que continua firme e forte. E eu nasci ali, então eu fico até um pouco emocionado. Você falou, pastor Davi. Eu falei, o pastor Davi é ele. Glória a Deus. Pastora, eu tenho um álbum assim com Glória a Deus. muitas fotos. Se eu fosse passar Nossa, isso aqui, né, seria realmente uma história, né? Uma grande nossa. história, uma memória afetiva assim muito forte, né? De muitos que já não Sim, estão mais entre nós, o irmão Donizete. sim, o Donizete também foi um dos membros do Santa Exatamente. Cristina. Era ele que estava no momento preso, quando o pastor Davi foi visitá-lo. Ah, eu lembro desses episódios que foram relatados, né? A gente ia participando, Sim. que os testemunhos vinham, os relatos, né, dos acontecimentos e tudo. Nesse tempo eu ainda tenho muitos amigos dessa época, meu Deus do Inclusive, o céu. Donizete foi um grande porta-voz de Deus, Foi. né, ali no CDP do Palmeiras, era CDP antigamente, né? Era Era quarto DP. quarto DP. É. Ele foi Ele, como ele mesmo estava ali cumprindo, né, sim, uma sim. pena, então ele ganhou muitas almas ali também. É, A gente entrava uma vez por semana, mas quem estava ali todo dia era ele, né? Ele foi ele ganhando foi um almas, instrumento de Deus. foi um grande instrumento de Deus. Ele conhecia a esposa Donizete dele, Barbosa, a irmã Ilza, né? Conhecemos a irmã sim, Ilza, grande servo de Deus. Darcy, missionária Darcy, foi uma Sim, de grande ajuda, né? Depois de um tempo que eu já estava indo, ela começou a nos ajudar também. pode relatar o nome de todos eles, porque isso é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Isso é para as pessoas verem o progresso, o andamento da obra de Deus na A terra. missionária Darcy está Sim, comigo até hoje, né? sim. Algumas dificuldades, momentos de parar e trabalhar, voltar, mas tá aí comigo, graças a Deus, né? Grande ajudadora na obra. Então, eu
fizemos aquele batismo e, na sequência, outros e outros batismos, Depois né? você vai falar, porque você já perdeu a conta, nem sabe quantos foram mais, né? Não Não tem sei. como calcular mais. Eu não tenho como por calcular mais. Eu tenho algumas fotos, sim, e algumas a gente perde, né, também. E depois, deixa lá no finalzinho, você vai relatar aproximadamente quantas Sim, isso vidas, almas, lá no finalzinho, conheceram Jesus através desse projeto. eu Dá precisei, faz uma apresentação aí, antes fiz. de continuar. Fala melhor, você já veio já identificada. Projeto Projeto Algemas Algemas que mostra para Quebradas. todos os ouvintes aí e fala do projeto, como que é o projeto, conta melhor, O antes de prosseguir. projeto, ele começou, outras portas foram se abrindo, né? Esse quarto DP ficamos um período ali, mas logo foi construído ao lado o Dakar 7, na época chamava. E nós fomos para lá, por uma revelação de Deus também. Nós começamos o trabalho que hoje se chama CDP de Santo André. Ah, tá. Na época era o Dakar 7 em Vila Palmares. E Matrifênia me ajudou no Sim, eu conheci início uma também. trifêmea, conheci. Ela mora na região de Parelheiros ainda, né? Parelheiros. Se Sim, casou, grande pastor serva de Deus. Romilson, estão lá dirigindo igreja em Parelheiros. Missionária Marta também, que está em Missionária Andradas. Marta em Andradas, A olha, Edna também, né? missionária Edna está em Andradas também. É que Falei com ela algumas eu ontem. lembro, com certeza você fala melhor que da sua equipe, mas Missionária algumas. Edna, falei com ela dia 27, foi aniversário da Edna. Ainda mandei Nossa, os parabéns para ela. Você vê tantos anos, né? Tantos anos, nossa. tantas pessoas nos ajudando. E outros, com certeza, você vai lembrando aí, né? Vou Se lembrando. ela não lembrar, você se perdoa a missionária Roseli, Vocês vão me porque perdoando, porque que a leva em equipe é conta a minha grande. idade também. Sua idade deixa lá. Inclusive, deixa bem claro também que é uma equipe que tem a bênção de Deus, o pastor Campácio, Tem, sim, e é um trabalho que envolve outros ministérios e outras igrejas, que é aberto para quem quiser exatamente. fazer parte, não é isso? É isso. Tem que ter o Porque preparo, a capacitação, lógico, você vai falar melhor sobre isso. vamos falar melhor sobre isso, porque a princípio, o meu Glória a Deus. professor, o nosso professor, sempre o Espírito Santo. Com certeza, ele é mestre, né? E muitas vezes eu tinha revelações em sonho, até mesmo o pastor Campassi em sonho, falando: olha, agora você faz assim, agora você faz. Eu já tive revelação de não pôr alguma pessoa na equipe, porque ia dar problema. Sim, Tive, porque foi isso é orientação fato. de Deus. Foi orientação dele, foi fato, foi fato. Fato. A pessoa tinha autorização da juíza de Santo André, mas Deus disse para mim que não. E era não mesmo. Depois eu fui saber o porquê. Olha só. No entanto, eu tive um jovem de menor, que a juíza autorizou ele sendo de menor de idade, e ele ficou comigo um bom tempo. Ele congregava no Alvorada, Valme, ele congregava no Alvorada com o pastor Washington, e ele era menor de idade. Olha só. É. Então foram muitas situações. Eu tive uma revelação de um batismo assim que eu não posso deixar de contar, irmãos. Que tremendo foi aquilo. Cada batismo, pastor Ivan, eu tinha que pegar a quantidade de capas brancas, né, na sede e levar à piscina no dia, né, do batismo. E fui dormir uma noite antes pensando, meu Deus, e agora? Eu não tenho a lista quantos que vão batizar e não tenho as capas. Ah, Jesus me ajuda. Meu Deus. E já é amanhã, já era de manhã, no Já outro estava dia. amanhecendo o dia. Aí sonhei com uma lista de nomes. Esse testemunho eu conto sempre É nos forte, batismos. hein? É forte. Eu sonhei com uma lista de nomes. O primeiro nome se chamava Alex, o sobrenome eu não consegui ler, depois eu vou te explicar por quê. E tinha uma lista. E dessa lista, muitos estavam riscados. Tipo, esse não, esse não, esse não. Aí, no fim da lista, eu disse, Senhor, eu não consegui ler o sobrenome desse Alex, estava escrito em ouro. Eu não consegui ler. O Senhor não me respondeu qual era o sobrenome, mas o Senhor disse para mim, são 5 que vão descer as águas do batismo. Falei, ai, amém. Passei na sede, peguei 6 capas, uma para o pastor que ia realizar o batismo, e 5 dos 5 dos convidados. meninos. Chego lá, veio o irmão. Veio um irmão com uma lista enorme de nomes, dizendo para mim:
irmã, tem 25 para batizar. E ele todo alegre, e eu, é. E eu pensei, Jesus, não foi isso que o senhor me falou. O senhor disse que era 5. E aí, de repente, começaram a desistir. E o irmão era o líder na igreja falava para mim, irmã, vem ajudar nós aqui, fala com fulano, fala com aquele que ele está desistindo. E eu, calma aí, já vou. E eu pensei, não vou falar nada, não posso batizar esse povo todo. Jesus já tinha Já tinha falado para revelado você? que não era tudo aquilo. E tinha uma cela chamada seguro. O seguro está ali, pessoas com certos tipo de crime, né? Pedofilia, estupro. Eles não ficam no convívio dos outros crimes comuns, né? E a cela realmente fica trancada. E o moço chorava que queria batizar. Pastor Ivan, que situação. Aí eu já deixei de fumar. Eu quero batizar, por favor. Pede para o carcereiro abrir aqui. Aí eu, meu Deus, vai dar uma rebelião, né? Não vai ter uma aceitação, né, dos É, porque eles costumam usar uma certa expressão, vai virar cadeia. Uma pessoa do seguro entrar para o convívio? Não pode. Isso não é comum, isso não existe. as regras internas, né, do São convívio, né? regras, né? Disciplinas, né? Sim, Que sim. muito forte, principalmente essa parte. Nossa. Aí eu fui cuidar de outros que me chamaram. Ai, conversa com esse, eu fui lá e esse menino chorando que queria batizar. A irmã Trifene ficou conversando com ele, mas a Darcy e a Marta, né, Sim. ficaram conversando com o menino. Daqui a pouco, o carcereiro abriu. E daqui a Ainda. pouco, quando. Não, mas aí já tinha ficado 4. E aí vem esse menino para completar 5. E eu disse para Deus: quem sou eu para dizer que não pode? Deixa aqui. E se a cadeia virar, eu estou aqui. Viver Foi a na direção de Deus. Jesus já falou comigo que Já falou a quantidade de pessoas. Se acontecer alguma coisa, Jesus está aqui, está no meio. sim. E aí eu perguntei, quem é o Alex? Aí tinha um loirinho dos olhos azuis, sabe? Aí ele falou, sou eu. O seu nome Deus me deu em ouro, no sonho que eu tive essa noite. Eu não consegui ler o seu sobrenome, falei para ele. Ele falou que eu sou alemão. Falei, ah. Hum, Aí ele falou o sobrenome dele lá que eu não me lembro. olha só. Esse menino, a mãe dele estava com câncer, Jesus curou a mãe dele aquela semana. Esse menino saiu de liberdade aquela semana, para a glória de Deus. Nossa, que testemunho Tudo forte. numa semana. Ele nem fui levar os certificados de batismo, que Ministério Assembleia de Deus Vila Alzira Sim. sempre nos deu os certificados, né, de batismo. Fui levar o dele, o menino, os outros receberam. Ele já não estava ali, né? Tivemos que mandar para a família depois. Nossa, que testemunho lindo. É, a gente conheceu pessoas que ficou preso ali, depois foi para muito longe. É, a gente conheceu tantas situações. Ensinamos eles nunca a mentir em situações muito difíceis. Porque ele já faz parte do convívio deles, né? A É, natureza deles ali. e eu E eles são cheguei, forjados por Deus para ter uma mudança de hábito, né? sem dúvida, e a palavra de Deus ela é a verdade mesmo, É verdade. porque Eu nós até separei orientamos aqui para ler o Evangelho de João 8,32, né? a conhecer essa Mas a verdade. verdade é verdade. Com Mas é certeza eu falei, esse verdade, versículo faz parte da vida da Roseli. com certeza. E uma das irmãs, esse moço contou para nós que se ele contasse a verdadeira situação, um ocorrido lá dentro, ele estaria livre de uma repreensão e até da morte. Ele estaria livre. E se ele contasse a verdade, ele seria morto ali mesmo. Meu Deus. E eu falei para ele: você vai contar a verdade. Falei, ele ficou triste assim, pastor Ivan, imagina. A irmã não está entendendo, ele fez assim. Falei, estou entendendo, porque se eu falo a palavra de Deus para você e nós temos que conhecer a verdade, e essa que vai nos libertar, É verdade que liberta, é né? verdade que liberta, você quer contar mentira? O que aconteceu no dia? Chamaram ele para Meu Deus. uma cela chamada. É onde eles fazem umas reuniões deles, né? Com os faxina. Chamou eles para a cela e ali ia começar um tribunal, né? Entre eles.
Meu Deus do céu. Ali ia começar um tribunal. Nisso entrou o choque. Os policiais do choque com cachorro, com tudo. Desarmaram aqueles que já estavam com facas artesanais enormes. Desarmaram eles. E o menino ficou livre. Foi liberto. Foi liberto. E falou a E verdade. falou a verdade. E ele foi liberto. E aí os outros começaram a procurar ele e pedir oração. Queria conhecer Jesus também, porque esse Deus que você tem é realmente o Deus verdadeiro, porque olha o que aconteceu Deus com você. mudou a sentença dele. A sentença era de morte. Era de morte. Mas Jesus, através da palavra que liberta, Sim, ele foi liberto. ele foi E liberto. foi salvo. Foi salvo e foi honrado. Porque aí passaram a olhar, a temer, né? Realmente Deus é na vida desse moço aí. Meu Deus Passaram a do céu. temer e respeitar a vida do moço, né? A verdade que liberta. Verdade que liberta. Jesus. Jesus. E continua libertando vidas. Continua salvando vidas para a glória de Deus. Amém. Que lindo, que testemunho. Com certeza você viveu muitos Muitos. acontecimentos, muitos relatos, coisas até sobrenaturais. Porque, na verdade, isso também foi um sobrenatural de Deus, porque para ter uma intervenção de fora, dentro, assim, se Deus não fosse ali, ele teria morrido, de fato. De fato. Mas Deus tinha algo a mais a fazer. Conta para nós uma experiência sobrenatural de cura, milagre, alguma coisa assim. Com certeza você... Eu até marquei algumas aqui. Ai, Jesus, pode contar, dá lugar. Glória a A Deus. gente conheceu um menino, eu não lembro o nome dele, mas ele não tinha nem o Mas- dedo dos Não, mas fique à pés. vontade, às vezes você não precisa falar o nome exatamente, que às vezes... É, né? não, mas Fique à vontade. ele não tinha mais os dedos dos pés porque jogaram ácido nos pés dele. E ele não tinha os dedos. Portanto, a gente conheceu ele paralítico na cadeira de rodas, na cadeira de Mauá. Meu Deus. E todas as vezes que a gente entrava na ala deles, né? A gente vai para o Pátio do Sol lá, é o quarto andar. Toda vez que a gente ia visitar aquela coluna onde ele se encontrava, ele estava lá presente no culto, na cadeira de rodas. Às vezes eu estava com o óleo da unção e às vezes eu passava para alguém da equipe, eu tinha que ir para outra ala, eu passava para alguém da equipe levar o óleo da unção para ele, inclusive a Darcy, que ela, além de serva de Deus, ela é enfermeira, né? Sim, Então eu falava para ela, unge aquele menino e vamos continuar crendo no que ele milagre vai de ser Jesus. curado no milagre de Jesus. Quando foi um dia era batismo, então nós estávamos com a máquina fotográfica da unidade mesmo, e eu senti alguém bater, né, nas minhas costas, assim, quando eu virei, ele de pé, andando, sem cadeira de rodas mais. Ele não podia andar mais, Ele não devido... podia andar mais, não tinha os dedos. Ele continuou não tendo os dedos, mas já andando, eu nunca tinha visto isso. Não, porque os dedos que dão a Dá sustentação, equilíbrio. dá equilíbrio a sustentação do corpo. Eu perdi uma vez, perdi não, eu tive uma pequena fratura no dedinho do pé, do esquerdo. Eu não levantei da cama, não tive equilíbrio. Um dedinho. Um dedinho, você imagina a pessoa não ter nenhum dedo dos pés. Isso é sobrenatural de Jesus. Sobrenatural. Eu já vi não só esse paralítico andar, já vimos outros. Aí um dia eu estou contando para um outro que veio na cadeira de rodas, né? Ali do CDP de Santo André. Aí veio pedir oração. Eu falei, olha, eu já orei uma pessoa aqui igual você, estava assim na cadeira e Jesus curou. Ele saiu da cadeira de rodas, ele passou a andar. Aí o moço estava perto e falou, sou eu, aquele lá sou eu. Testemunho vivo ali. Aí eu falei, você crê? Ele falou, crê. Você quer aceitar Jesus, o Salvador? Não só aquele que cura, que liberta, mas aquele que salva, que vai escrever o teu nome no livro da vida. Porque aqui na Terra a gente tem, no cartório, né, um registro. Um bebê nasce, o papai vai lá, faz o registro no cartório, né? Mas no céu você tem que ter um registro. Seu nome tem que estar escrito no livro da vida. E esse moço resolveu aceitar o nome dele no livro da vida. Foi curado também. Meu Deus, e não andava mais também. Não andava mais. Então você já viu muito disso daí. Já vi. Uma vez em Mauá também, um moço, de repente,
ele foi acometido de algum problema que ele paralisou, não estava andando. E ele já tinha conhecido nossa equipe no Pátio do Sol, e de repente ele paralisou, estava na enfermaria. A enfermaria é um lugar que quase não liberam a gente para entrar, estão com tuberculose, situações assim. E aquele moço ficava, oh meu Deus, será que nunca mais eu vou ver aqueles irmãos que faziam o culto lá no pátio? Aí quando é um dia o Senhor manda nós entrar, né? Aí encontra uma oportunidade para entrar. Que alegria daquele moço. Que Gente, alegria, vocês vieram me visitar, vocês vieram me visitar. Falei, a palavra do Senhor diz que Jesus esteve na prisão e foste, né, fosse visitá-lo. Então, nós estamos visitando o próprio Jesus quando visitamos vocês. E aquela alegria, quando nós oramos por ele, foi até o pastor Sérgio, da nossa equipe, que ministrou aquela oração, e o moço levantou. E o pastor Sérgio falou, você pode andar. Aí ele com medo, você pode, vai, dá um passo, vai. Ele foi. Daqui a pouco, você pode andar. E ele começou a andar. Você pode correr, ele começou a correr. E aí imagina nós fazendo barulho, né? Glória a Deus! Fazendo um barulho tremendo, pentecostal ali, o carcereiro veio correndo. O que aconteceu? O que está? Aí o pastor Sérgio falou para ele, esse moço andava? Ele falou, não. Falou, agora ele está correndo, vem aí. Ele está correndo. E ele começou a correr. eu creio que Deus tem uma unção de cura aqui hoje. Aleluia, eu Glória a creio. Os Deus. testemunhos são Sim, Deus é temporal. Com certeza, quem irá nos ouvir será alcançado com cura e com milagre sobrenatural. aleluia. Você que está buscando uma cura, um milagre de Jesus, acredite, tão somente acredite pela fé. No nome de Jesus, eu creio. Eu creio, receba mesmo saúde, receba cura, em nome do Senhor Jesus. E nós tivemos muitos irmãos assim, e muitos deles, pastor Ivan, foram saindo em liberdade, e à medida que conseguiram tirar um documento chamado, né, atestado de antecedentes, Sim. e à medida que conseguiram esse documento, permitido aí por lei, eles passaram a fazer parte da equipe também. Passaram a fazer Então, essa parte. equipe, ela continua o antes e o depois. Sim, o antes e o depois. Eu posso citar o nome do pastor Marco, porque ele mesmo, Nossa, né, vai estar assistindo essa gravação pode mandar uma mensagem depois. para ele aí. Pastor Marcos, Deus é contigo, varão. Eu tenho certeza que tudo há um tempo determinado pelo Senhor. E você faz parte da nossa história. Você é muito importante na nossa vida, na vida de muitos também que conheceram Jesus através de você. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Pode citar os nomes aí que você O marcou. Celso Ricardo esteve preso inocente, foi acusado de um homicídio, e não era ele nunca conseguiu provar, e ele cumpriu anos, Teve que cumprir, teve que cumprir anos, e passou a fazer deve doer parte da muito, né? equipe também. Passou. Ele é uma bênção, é evangelista, mora em Mauá. Deus te abençoe, pastor evangelista Celso Ricardo. Fique à vontade, pode se comunicar com todos eles Evangel... aí que Irmão esse programa ele vai ter um Leandro, alcance. irmão Leandro Osório tem um testemunho maravilhoso também, como ele ministra a palavra hoje. Nós louvamos a Deus pela vida desse jovem, da sua esposa. O Renato, o evangelista Renato. Renato, quando eu colocamos ele para ministrar uma santa ceia na cadeia, que a gente faz batismo, e segue com a Santa Ceia, segue com ensino, né? E o Renato nunca tinha ministrado uma ceia. Aí eu falei para ele, hoje é o irmão que vai fazer a ceia lá, na ala tal, porque eu estou indo para outra aqui. E ele falou, meu Deus, a missionária falou que eu vou ministrar a ceia aí agora. Passado um tempo, eu fui conhecer também a igreja a qual ele congrega, e ele deu esse testemunho. Nisso ele já tinha sido ungido evangelista, né? E louvando a Deus, continua nos ajudando também na E é obra. interessante que a gente acompanha aí. O sistema prisional, ele não regenera vidas. E muitas das vezes, às vezes não consegue nem inserir de volta a A sociedade. sociedade, sim, sim. Mas eu creio no Jesus que regenera, que Amém. transforma, que liberta, que escreve uma nova história e Amém. torna essas pessoas que outrora, né,
pagam pelos seus delitos, mas só que Deus ele escreve uma nova história, e são regenerados. São Então você vive, regenerados. você é uma pessoa mais adequada a falar sobre tudo isso, porque muitos não acreditam É, que pastor. essas pessoas possam ser recuperadas, porque o sistema ele não corrobora É. para isso. É, mas o Evangelho de Jesus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém. Eu creio nisso. E É você assim vive mesmo. isso, Eu vivo isso diariamente. mesmo que muitos não acreditem, mas Jesus continua salvando dentro e fora do sistema prisional. Amém. É, porque Verdade. não existe barreira. As barreiras, São aquelas muralhas que para Jesus não sim, é mas barreira. o Evangelho ele entra em qualquer lugar. Isso. Mesmo num país fechado, numa cultura diferente, o Evangelho de Jesus, ele continua e é o poder de Deus. Eu tenho certeza disso. Você vai Amém. relatar melhor para quem está nos ouvindo. Esse projeto é um projeto de Deus. 30 anos 30 anos, pastor. alcançando vidas. 30 anos. Continua falando aí, você falou desse último evangelista agora. Eu falei do E, evangelista Leandro, do Renato. O pastor Sérgio conheceu Jesus, ele estava preso. Hoje ele tem uma igreja lá no Jardim Elba e nossa, faz parte da nossa equipe. É um pastor muito abençoado por Deus, muito usado por Deus. Quem mais? São muitos. Ah, tem o testemunho tem interessante que marcar, que você não esquece. eu tenho que A Paulinha. é uma colinha. O evangelista, deixa eu achar aqui o nome dele de novo. Tem o Jonatas, tem o Leonido, tem o Evaldo, evangelista Achou. Evaldo, achei. É que agora ele está morando em Goiás. Nossa, longe. Mas quando ele conheceu Jesus no CDP de Santo André, o próprio Deus mandou ele ir participar do culto com a gente, numa cela onde nós estávamos realizando o culto. E ele, o que eu vou fazer lá? Todo mundo sabe aqui que, ele falando, todo mundo sabe o que eu faço aqui. Mesmo preso, ele traficava dentro da cadeia. Ele traficava as drogas lá dentro. E o Espírito Santo mandou ele ir lá para o culto. Só que quando ele entrou, pela misericórdia do Pai, é pouco às vezes que eu posso dizer, Deus me usou assim, certinho, né? Pessoa revelação. Mas eu louvo a Deus que ele fala, Deus fala. Com certeza. E Deus falou algo com ele que ele entendeu que era Deus mesmo chamando ele, sabe? E aí ele se chorou, dobrou o joelho, chorou, entregou a vida para Jesus ali. Voltou para a cela, pastor Ivan, e jogou as drogas que ele tinha, ele jogou na latrina, que nem é vaso sanitário, é uma latrina que tem ali, né? Ele jogou as drogas lá. E os outros colegas, quando viram isso, falaram, não, ficou doido, chapou, né? Jogando as drogas. Esse aqui é o seu ganha-pão aqui dentro. Ele falou, não, meu ganha-pão não é mais esse. Aí chegou lá um papel também para ele assinar que ele ia entrar para o comando, né, o primeiro comando da capital, né, que fala PCC, né? Sim, sim. Ele ia entrar. Mas acontece que quando chegou o papel para ele assinar, para ser membro daquilo, ele falou, Satanás chegou atrasado. Jesus chegou primeiro. Nossa. Eu agora sou de Jesus, ele respondeu. E para a glória de Deus, ele entendeu que a voz que ele ouvia agora era do Senhor. Em pouco tempo, o Senhor batizou ele com o Espírito Santo. No momento em que nós não estávamos, mas o momento ocorreu. Sim. O Senhor batizou ele com o Espírito Santo e ele lia muito a Bíblia, logo ele estava pregando, mas é questão de dias. Com poucos dias ele já estava pregando a palavra. Aí chegou um tempo que ele foi transferido também lá para Franco da Rocha. E chegou um dia também que ele cumpriu um determinado tempo lá, que eu não me lembro agora. Chegou um dia que o Senhor novamente falou com ele, hoje eu te ponho em liberdade. E era domingo. Era domingo, ninguém saía no domingo. Não era provável. Não era provável alguém sair em liberdade no domingo. Aí ele começou
distribuir os pertences dele, o sabonete, as roupas, as toalhas. Ele falou, pode ficar com isso. E os irmãos falando, não. Daqui a pouco ele está pedindo tudo de volta, ainda falaram para ele. Aí ele falou, não, Deus falou comigo, eu vou embora hoje. Que isso, hoje? Hoje não é dia de sair alvorá. Nossa. Aí chegou o momento que chegou a tranca que eles falam, né? O momento que eles vão dormir, tranca as celas. Aí os outros, tá vendo? Cadê que veio? Ele falou, não, Deus falou que é hoje, é porque é hoje. Aí o funcionário grita o nome e sobrenome dele lá e de mais um monte de pessoas naquele dia. Ele conta que foram umas 70 pessoas naquele dia que saíram em liberdade, naquele dia. Nossa. E, então, isso é algo assim, um sobrenatural de Deus, ele quis fazer, ele fez. E ele honrou. Eu não sei se os outros honraram, mas o Evaldo honrou a Deus. Veio participar um tempo com a gente, nos ajudou né, na cadeia. Depois eu preciso falar da Fundação Casa também. Sim, você fala Ele melhor também. entrou, E quantos presídios que vocês já estão, sim. tudo, unidades, né? O Evaldo, uma bênção de A sua equipe Deus. hoje tem quantas pessoas hoje? Ah, tem uma média de umas 100 pessoas já, né? Glória a Tem, Deus. tem umas 100 Que lindo, pessoas. hein? É porque a gente também tivemos que nos unir a uma capelania. Uma determinada capelania, nós ficamos alguns anos ali, depois houve uma mudança e nós já conhecia o pastor Luciano Gonçalves e passamos a fazer parte da capelania da capital. Essa capelania da capital, eu estou, desde depois da pandemia, nós passamos a trabalhar juntos com a bênção do pastor Antônio Campassi. Nós tivemos uma reunião e passamos a trabalhar juntos. Antes, porém, em 2013, nós já fazemos também a Fundação Casa, que foi uma revelação dada para o pastor Luciano Cipriano, né, um homem de Deus. Esse sábado a gente estava junto, inclusive no meu aniversário. O pastor Luciano, Já ele tá teve uma quase entregando a revelação. idade, gente. Estou Segura quase. aí. O pastor Luciano falou para mim, missionária, eu fui orar no monte e depois Deus me deu um sonho também, uma revelação, que o nosso portão era ao lado, o portão do presídio, era ao lado. Será que eles vão mudar o portão? Eu falei, não, pastor, não tem necessidade de mudar o portão, né? Só que já existia uma Fundação Casa ao lado e eu não estava nem prestando atenção. Naquele dia se cumpriu. O diretor do CDP de Santo André, irmão Roberto, ele é diretor técnico ali. Quando eu saí do trabalho, ele falou para mim e para a equipe: vamos, está tendo inauguração da Fundação Casa ali do lado. Vamos lá, vamos lá. E vamos. O pessoal da equipe, vamos. E o pastor Luciano até não pôde ficar, que ele tinha horário de trabalho, ele foi para o trabalho dele. E nós fomos conhecer. Quando eu cheguei, a funcionária disse: eu estava precisando da senhora ontem. Porque o diretor me apresentou, essa irmã já faz um trabalho no presídio. Eu estava precisando da senhora ontem. Venha cá. Me levou na sala dela, me deu um papel lá, uma lista enorme do que a igreja faz para cadastrar a sua igreja na unidade. E eu trouxe para a nossa Vila Alzira, nosso pastor Antônio Campassi, e preparamos aquela documentação toda, né? O secretário da igreja preparou, e começamos em 2013. Meu Deus. E depois foram abrindo outras, a Fundação de Mauá, depois a gente foi para a Moca, numa situação. A Moca é uma situação assim, que elas são meninas, elas são menores meninas. Então lá estava um período assim que nenhum professor conseguia dar aula, elas brigavam muito, elas tinham ciúmes uma da outra, aquela coisa do lesbianismo, sabe? Sim. E o diretor de lá pediu nossa ajuda, pediu minha ajuda. E eu chamei a missionária Nailza. Isso é importância, vale ressaltar. Sim. A importância da igreja no contexto da sociedade para ajudar vidas a serem recuperadas para a glória de Deus. Sendo recuperadas. Nossa, o diretor, que lindo, né? doutor Aí você procurou a missionária Nailza. Missionária Nailza foi participar já dessa reunião com o diretor. Nossa líder. Nossa líder de missões, missionária Nailza. Uma bênção de Deus. Já está indo para a África logo, olha que bênção.
Tô Então, esperando ela aqui. Ela falou que depois, quando ela voltasse, ela vinha aqui. ela É, falou mesmo que ela é, vai vir aqui dar o em testemunho. nome de Lá Jesus. da África vai ter muito testemunho, né? E o doutor Glória a Deus. Edseilton, ele falou que precisavam da nossa ajuda. Vocês podem trazer um batom para as meninas? Nossa, Eu ganhei um espelho. Eu preciso que elas entendam que elas são meninas. Perderam a identidade, né? nossa, Aí a missionária Anaísa falou: só um batom, doutor? A gente pode fazer o dia da beleza. Nós nossa. vamos trazer esmalte, manicure, nós vamos trazer E- cabeleireira. Inclusive, domingo agora eu preguei sobre identidade cristã Olha, e o objetivo do inimigo da nossa alma é desestruturar as vidas, que as pessoas chegam ao ponto que perdem sua própria identidade. pede. Alguns têm muito apelido. Eu É, falei isso e sexta-feira. você falando sobre isso, realmente foi uma estratégia que Deus deu para vocês para resgatar a identidade delas, É, como meninas, como jovens, adolescentes, e também a autoestima e tudo, porque tudo é um contexto, né? Você está numa autoestima. situação adversa, então mexe tudo, né? Mexe E tudo. ali foi uma direção de Deus. Ai, pastor, Deus mudou aquela história. O diretor falou em reunião o quanto foi importante a nossa ajuda ali. Deus mudou a situação. É bem verdade que às vezes ainda acontece de chegar a menina com situação assim, e aí, Sim. né, causa um certo conflito por algum tempo, mas logo se resolve. Mas aquela época estava muito difícil. Generalizado. Estava generalizado. E aí a gente conseguiu trabalhar a autoestima delas, trabalhar essa coisa de. Foi muitos testemunhos, muitos. Meninas perguntando como é que se faz jejum, como é que se faz, querendo saber. Pergunta muitas coisas da Bíblia, e a gente procura tirar dúvidas, orientar. Família. Nós alcançamos festa junto com o robozão lá, o Sim, Fabiano. inclusive o teu sobrinho, né? Ele é casado com a minha sobrinha, com a Natália, o Nossa, missionário Fabiano. Senhora Fabiano, E a Robocop Natália. de Jesus. Ele é de Jesus. Ele começa com aquela coisa, vestido com aquele robô amarelo lá, pensa que ele vai virar carro. Não. Aí ele tira o Não é o capacete. Transformers. Tira, não é o Não. transforme. Ele tira aquele capacete e fala: não. É Jesus que vai mudar a sua vida. Mas um membro da equipe, né? Mas o membro aqui, não, ele é mesmo. Ele faz Fundação Casa, está registrado lá na Fundação da Moca, ele é membro. Mas quando a gente precisa dele em Santo André, em outras unidades, havendo tempo, né, entre o horário de trabalho, ele consegue nos ajudar Nossa, também. É membro da equipe, que né? lindo, né? Tem uma equipe Membro. maravilhosa. Mais de Equipe 100 maravilhosa. pessoas servindo ao reino simultaneamente e distribuído dentro dessas unidades prisionais, fundações casa, e com certeza deve abranger também algumas famílias à parte também, né? Famílias, visitamos família de jovem menina que saiu de lá. A gente foi fazer um culto, o pai dela aceitou Jesus, a mãe dela se firmou mais na igreja. A gente procura atender, já tive que correr com cesta básica, pastor. Sabe, o menino ali, triste por vários dias que ninguém visitava ele não sabia o que estava acontecendo com a mãe dele. Como eu poderia ajudar? Eu falei, eu só posso te ajudar em oração, eu não sei como que eu vou saber. Será que aqui a assistente social do lugar já procurou por ela? Já, mas não sabe onde ela está. Quando é um dia, era a formatura deles do curso técnico. A mãe dele chegou e eu estava para presenciar essa alegria desse menino. Esse menino ficou numa alegria, só que ela falou: eu não tenho nada em casa. Eu falei: eu tenho uma cesta básica aí no carro. Acho que eu tinha umas 2 cestas. Eu vou levar lá agora para a senhora. Terminar a festinha aqui, nós já vamos na tua casa. E realmente não Glória a tinha Deus. nada, aquela casinha de tábua, de chão mesmo, e não tinha nada. E a gente Nossa. chega já com a cesta básica. Isso aconteceu muitas vezes, né? Eu acredito, porque entra na parte social também, A né? parte social precisa. E a igreja tem que estar em todos os campos da sociedade. Exatamente. É. Voltando ao Sim, testemunho do volta lá, vamos. Evaldo, Do Evaldo, Evaldo. quando o Evaldo saiu à liberdade no domingo, ele tinha falado para os meninos: eu não vou comer a marmita, ele- a marmola que eles chamam, eu vou comer hoje um Big Mac. Ah, ele falou assim Ele ainda. falou que ia comer um Big Estava com uma Mac, certeza bem absoluta mesmo. certeza.
E esse testemunho ele dá, por onde ele passa, eu dou esse testemunho. Ele já esteve pregando no Jardim Cristiano, ele deu esse testemunho do Big Mac. Então a gente costuma chamar ele o irmão, o irmão do Do Big, testemunho do Big Mac, do né? Big Mac. E ele saiu em liberdade e ele foi comer o Big Mac no Olha mesmo só, dia. no mesmo dia. Mesmo dia. Ai, quanta alegria, gente. Já cheguei assim com bolo de aniversário na equipe, tipo assim, lá na porta da fundação mesmo. Era aniversário de alguém e a gente não vai conseguir se reunir? Pera lá, vamos mandar fazer um bolo. Chega lá e até fizeram para mim um dia. Tem um momento desses dias agora de comemoração que eu tô com uma foto com um bolo na mão dando risada, né? Porque fizeram para mim também. Não, então, A nem você gente, escapou. nem eu escapei. E o Evaldo já testemunhei. Eu conheci Big Mac. Carandiru, Evaldo Big Mac. Big Mac. Eu conheci o Carandiru. Eu vi pessoas que saíram do quarto DP na época e foi transferido para o Carandiru e nós visitamos lá Bem lá ainda. no começo, acho que foi nessa época mesmo aí da missionária Marta e tudo. Eu tive Sim, o privilégio de ir lá uma vez apenas, foi. no Conheci. Carandiru. Carandiru. No, que chamava no Pavilhão 9, Pavilhão Pavilhão 2, 9, Pavilhão é o 9. principal, que era o 9 Era o lá. principal. É, eu tive lá no Pavilhão 9 por uma vez Olha aí. e, nossa, tem muito tempo. Tem muito tempo. Eu tenho história demais. Nossa, meu Graças Deus a do céu. Deus. Conhecemos o Pavilhão 9, o 5, o 2, o 7, tudo do Carandiru. Eu conheci um capelão, capelão Charles e o Polvandouros. Nossa. O Charles não é brasileiro, mas o Polvandouros ele é estrangeiro. Eu fiz curso de capelania com eles, meu primeiro curso Ah, então de fala também a capelania, importância, não é só simplesmente atender o chamado de Jesus, mas se mas também uma preparar. capacitação para você entender onde você está indo, o que tem que ser feito, como entrar, como sair, qual a conduta, tudo isso você aprende no curso de capelania Capelania. prisional. Prisional. Eu ainda É, quero dar o testemunho do pastor sim, Jonatas Lopes. Jonatas Lopes, um grande amigo meu. olha Quem a sabe paz. ele vai ver essa gravação, e ele é um grande amigo. Acontece que ele é filho de pastor e ele esteve preso em Santo André. E o Senhor me leva na Nossa, cela que chamava. A cela que ele tinha acabado de chegar era uma que a família ainda não tinha visitado, essas coisas, não tinha um sabonete chegado ainda. E eu cheguei até lá, né? Tinha terminado o culto no pátio a do igreja CDP de chegou Santo primeiro. André. A igreja chegou primeiro. Falei, alguém me leva lá no RO, lembrei agora, me leva no RO. E aí chegamos no RO, separado pela grade, os meninos vieram receber a oração e ele não. Bem altão, sentado na beliche. Falei, você desce, que Deus tem pressa na tua vida. Nossa, Deus me mandou aqui por isso, 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 isso. Ele disse que só Deus, ele e a mãe dele sabiam o que eu falei. Que Deus me usou ali pela misericórdia. autoridade no nome de Jesus. Autoridade em nome de Jesus. E ali ele reconciliou com o Senhor e firmou com o Senhor. Sabe quem é ele hoje? Não faço ideia. Líder de missões da Adebras, lá com o Nossa, pastor Samuel Ferreira, na sede. na sede. O Jonatas Lopes, ele já viajou, Sim. até onde eu consigo contar, ele já viajou 16 países. Acho que ele viajou mais do que isso até. Mas até onde eu estava informada foram 16 países. Angola, Bélgica, ele foi em vários países. Em vários. Ele já fez faculdade de Ele foi no teologia. Vilãozira outro dia, não foi? Foi no Um rapaz Vilãozira. alto, magro, Magro, bem moreno, esse bem mesmo. moreno. É ele mesmo. Ah, eu vi o relato dele, eu achei muito lindo. Assim, eu fiquei muito impactado pelo que Deus Impactada. fez na vida dele, E que te rápido. usou Pela como instrumento, misericórdia. pela misericórdia dele. Aí a Foi gente pela olha assim e fala, vale misericórdia. a pena. Gente, esse Vale a irmão pena. vale a pena. Aí ele já fez faculdade de teologia, assim que ele saiu do presídio, ele fez a faculdade de teologia. Ele é casado, tem 2 filhinhas, né? Fez a faculdade, ele já fez psicologia, a Nossa, faculdade, e agora ele já está cursando faculdade de Direito, para a honra e glória do Senhor.
Aí Vale eu a en- pena. valeu a pena. Nós estamos no CDP de São Bernardo, CDP de Mauá, nós estamos também nas Fundações Casa de Vila Maria, Casa 1, Casa São 2. Caetano também, parece? Oi? São Caetano também, não? São Caetano não tem mais, que era um DP, né? Ah, tá. Não tem mais. Nós tivemos em São Caetano, tivemos em Ribeirão Pires, tivemos no 7º DP feminino de Tabuão. Eu batizei as mulheres presas lá na época. É que era um DP também, não tem mais. Está sendo tudo levado para os CDPs penitenciários, né? Conheci algumas penitenciárias do interior, Bauru, Balbinos, Paraguaçu Paulista, que é só de assassinos. Meu Deus do céu. Vocês estão nos lugares bem difíceis. Eles queriam que a gente assumisse a obra lá, mas não dá, pastor, era muito longe. Aí o que eu fiz? Eu visitei uma igreja de Bauru e eu conhecia já um casal de irmãos de Bauru. Aí eu apresentei esse casal indiquei esse casal para o pastor deles, que já estava ajudando eles a ir para Bauru, para seguir para Paraguaçu Paulista também, Sim. porque eu não podia abraçar essa obra lá. Mesmo com uma boa equipe, mas a distância não ajudava muito. Não ajudava muito. Nessa nossa ida para Paraguaçu, no retorno nós paramos em Bauru, em Botucatu, na minha tia, ganhamos meu tio para Jesus, ganhamos minha prima, e a minha tia depois, ela acabou também, o esposo da minha prima aceitou Jesus mais posteriormente, e meu primo também serve ao Senhor, o Marlon, Nossa, muito testemunho. meu Por onde Deus a do gente céu. passava, tem que aceitar Jesus. Então, o presídio que você está mais tempo é o Palmares, no É caso. Palmares, que eu estou começamos em 95, foi Desde o na início. Palmares, desde o início. Porque depois do 4º DP que foi construído o 7º DP, que hoje é o CDP de Santo André, né? Não tinha o CDP de Mauá ainda, Ah, tá. não tinha. Muito menos o CDP lá de São Bernardo, cooperativa também não tinha, onde a gente também faz. Fizemos um batismo agora há pouco tempo, no mês de julho. Estamos para realizar outro batismo. Nossa, meu Deus do céu. Imagina o impacto de tudo isso no reino e também na sociedade. Na sociedade. A É. minha mãe partiu para o Senhor em julho, no dia 20. Ela estava hospitalizada no Hospital Cruz Azul de São Paulo. Meu pai era militar, né? Então, o convênio dela dava esse hospital. Servidor. É o Cruz Azul mesmo, Cruz Azul. Cruz Azul. E ela partiu no dia 20, num domingo. Na segunda-feira, realizamos o culto fúnebre, né? O pastor Campas esteve com a gente, enterro, na segunda-feira. Na terça, eu fui fazer batismo no CDP de São Bernardo. Não parou nem um dia. Não parei. Na quarta-feira, eu fui visitar uma família em Ferraz de Vasconcelos, porque o esposo dessa mulher está em casa de recuperação. Eu tive que dar um abraço, levar um kit de higiene, levar cesta básica. Isso na mesma semana. De manhã eu estava em Ferraz, à tarde, depois do meio-dia eu já estava na fundação, no CDP de Mauá, no mesmo dia. Eu fui muito rápida para esses dois Meu trabalhos, Deus do céu. porque na realidade eu também fiz um outro curso. E eu trabalho com Polícia Militar, Nossa, somos PM de Cristo. glória a Deus, que lindo. E trabalhamos também em 2 companhias, né? Delegacias. 2 Nossa, dias por semana que também. lindo. Temos trabalho de Fundação Casa em Osasco também. Osasco é uma viagem, né? Você tem que pegar, Osasco é sempre longe. pegar Aricanduva ali. Gente, então, tudo isto é necessário, você falando desses cursos Sim, sim, de qualificação, e com certeza, como diz a Bíblia, a seara é grande, sim. mas poucos são Ainda ceifeiros, são poucos ainda os são poucos. ceifeiros. Mesmo que você está com uma equipe uma quantidade boa, mas só que pelo tamanho do trabalho que você está, com certeza, se alguém tiver interesse, for qualificado e passar pelo crivo de Jesus. De Jesus, é Se claro, o Jesus chamado tem que ser de Jesus senão não vai. e a aprovação dele, Não né? basta querer.
Não basta falar, eu acho tão bonito esse trabalho. Porque não é de boniteza que se faz, o negócio é sério, Tem que ser é um chamado trabalho de bem, Deus, bem né? comprometido, bem estruturado, né? Afinal Estruturado. de contas, são 30 anos. É verdade. É, Junto com a Capelania da sim, Capital, nós estamos realizando agora, no dia 11/10, quem você- estiver interessado em fazer esse curso, na Zona Leste, nós vamos estar ali na Avenida João Batista Santiago, 297, Parque Santa Rita, em São Paulo. Vai ter os cursos da área carcerária, hospitalar e missões urbanas, que é trabalhar com moradores de rua. Esse, sim, esse trabalho é um outro pastor que está na liderança, sim. né? Moradores de rua. Capelania de rua que fala? É isso? Capelania de É rua, isso? que é o pastor Babão faz essa parte. Nossa, que Capelania lindo. de rua. É lá para o centrão de São Paulo mesmo. Nossa, Nós temos também, será servido também um café, um almoço e o café da tarde. O valor está R$ 150, né? E temos um Instagram, onde você entra lá. pode divulgar. Instagram, tudo. A Capelania da Capital, você consegue se informar melhor e fazer a inscrição. Nós temos também no dia 18 agora de outubro, 18 de outubro. vai ser o curso de capelania em São Bernardo do Campo. Ah, Esse eu pretendo estar dando a parte da Fundação Casa, vou estar ministrando essa parte, glória a preparando os Deus. alunos para Mais uma etapa. mais uma etapa. Será na rua Araldo Armani, número 160. O horário, das 8 da manhã às 16 horas. Pode anotar Valor aí. do curso, R$ 150, incluindo o almoço e o café. Meu Deus, que lindo. Eu também estou com um chamado de Deus assim importante. Muito em breve nós vamos estar mais envolvidas assim com a capelania da capital, porque aprove a Deus, né, nos Uma colocar ao parceria sólida. lado. Oi? Uma parceria bem sólida, bem Bem estruturada para sólido. crescimento. Estamos junto com o pastor Luciano Gonçalves e trabalhando mesmo para o reino de Deus, para o reino de Deus. Estamos trabalhando incansavelmente, eu vou dizer, incansavelmente, porque o chamado é grande. Chama a gente para uma situação, para outra. Para o pastor ter uma ideia, a capelania alugou uma casa, porque algumas mulheres saem de liberdade ali, né, das prisões femininas e às vezes elas têm a família longe. Elas precisam pelo menos sair, ter um lugar de tomar um banho e se preparar para voltar para a família. Tipo uma casa de apoio? É uma casa de apoio. Nossa. Eu não me lembro agora o nome para te falar. Mas elas saem de liberdade, ou mesmo que tenham umas saidinhas temporárias, E não tem para onde não ir. tem para onde ir. Nossa. Aí elas ficam acolhidas nessa casa. Ali elas recebem alimentação, uma caminha limpa, roupa, chuveiro, né? Tudo o que precisa. E para os dias que forem necessários. Nossa, que lindo. Nós tivemos um dia que eu não tinha essa casa ainda, nós tivemos que acolher uma mãe que estava em frente à penitenciária de Santana. Essa mãe, Zona Norte de São Paulo. ela estava lá e ela não sabia para onde ir, sem dinheiro para se hospedar. Sentou no chão, serva de Deus. Sentou no chão, com uma sacolinha do lado, ficou ali. Aí viram que ela ficava quietinha ali, e foi anoitecendo. E o que vai ser dessa pessoa? Quem é essa pessoa? Aí alguém quis saber. É que minha filha está presa ali. Mas não é dia da visita, senhora. Mas eu vou esperar. Acho que era uma terça-feira, a visita ainda era no sábado. Meu Deus do céu. Aí acionamos o pastor Luciano, né? Gente, Pastor, pelo amor de gente. Deus, Meu o que Deus. dá para fazer por essa mulher? Eu estou indo já. Vou pegar uma das irmãs aqui, para ele não ir sozinho. Vou pegar uma das irmãs aqui e já estou indo para lá agora. Chegou lá, conversou com a senhorinha, com a irmã, levou ela para uma hospedagem, né? É o trabalho do bom samaritano, né? Sim, Me lembro essa passagem sim, sim. tranquilamente. Alguém passa, não liga, Passa de largo passa e de largo.
Eu não vou citar o nome de uma outra igreja, mas ela citou que ela era de uma Sim, determinada denominação. Eu tinha ficado até tranquila, alguém vai lá e já vai cuidar dela, não foi ninguém. Aí o pastor nossa. Luciano fez esse Mas daí, papel do bom samaritano. como Jesus não desampara ninguém, né? Não desampara Mandou um ninguém. socorro bem presente na Le- hora da angústia. Levou ela para uma hospedagem e ali ela ficou os dias necessários, deu ainda o dinheiro, o que ia precisar mais, porque a hospedagem acho que dava só uma refeição, aí precisava de mais para ela passar os dias. Aí cada um ajuda um pouco, né? Eu também ajudei um pouco e a E gente. é um trabalho que ele vai muito além da visita carcerária. Exatamente. Vai ter os bastidores, tem Tem o antes e o depois, tem um acompanhamento familiar, familiar, uma ajuda social. exatamente. Então, tudo isso envolve Casos de recuperação, quantas casos de sim, tem essa recuperação eu parte também, conheci? né? Quantos que saem, mas ainda não está ainda muito bem. Quando a gente encontra, eu preciso de ajuda. Aí sai correndo uma vaga social, pelo menos, para internar essa pessoa, Nossa, para a gente acompanhar ainda, até a pessoa se firmar bem, poder voltar para a família, já começa a visitar. Enfim, é muita coisa. nossa, meu Deus do céu. Mas isso ainda vai trazer uma palavra de Deus, ainda que nós temos um tempo ainda, é, para encorajar vidas, pessoas que são vocacionadas por Deus. Com Ai, certeza com você tem certeza. uma palavra separada aí, diante de tantos testemunhos, uma palavra aí para encorajar vidas, é, e serem ativadas ministerialmente. São muitas palavras que eu poderia trazer para os irmãos. São muitas palavras que, como Paulo esteve preso, conheceu Onésimo na prisão, né? Acho que Sim. eu vou nessa passagem, Fique à então. vontade, glória a Deus. Vamos lá. Livro de Filemon, Filemão, Filemão. glórias a Deus. Deus, na igreja do Senhor Jesus. Pode ir? Pode ler. Pode ler? Pode. É um capítulozinho só, né? Do lado do livro de Hebreus. E diz assim, o verso 4. Meu caro Filemon, sempre que eu oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus, porque tenho ouvido falar do seu amor por Glória a todo o Deus. povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus. Peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida, por estarmos unidos com Cristo. Meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Por isso, como seu irmão em Cristo, eu sei que tenho o direito de exigir o que você deve fazer, mas o amor que tenho por você me obriga a lhe fazer apenas um pedido, e faço isso embora eu seja Paulo, o representante de Cristo Jesus, e agora também prisioneiro por causa dele. Portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho, por estarmos unidos em Cristo. Pois, enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. Eu estou mandando Onésimo de volta para você, e com ele vai o meu coração. Gostaria de obrigá-lo a ficar aqui comigo, enquanto estou nesta cadeia, por causa do Evangelho, a fim de que ele me ajudasse em lugar de você. Porém, não vou fazer nada sem a aprovação de você, para que o favor que eu lhe estou pedindo não seja feito por obrigação, mas por sua livre vontade. Pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre.
pois agora ele não é mais um escravo, porém muito mais do que isso. É um querido irmão em Cristo. De fato, para mim ele é muito querido, e para você agora ele é mais querido ainda, não só como escravo, mas também como irmão no Senhor. Glória a Deus. Que lindo, né? Nossa, que forte, hein? Ele agora, Filemon, ele já tinha uma igreja, né, na sua casa, e, e ele tinha empregados, né, que eram na época escravos. Sim, O escravo causou algum dano, sim. fugiu, e como na posição ele poderia até mandar matá-lo, mandar matar esse escravo. Mas graças a Deus que o escravo foi preso. E lá ele conheceu Paulo. E lá ele conheceu Jesus. Eu fico imaginando essa cena, pastor Ivan. Nossa. Eu fico imaginando Paulo ali pregando para aquelas pessoas. Aí chega esse escravo, ele quer saber Eu fico da impactado história com uma dele. palavra que você falou agora. É, Conheceu Jesus, faz toda a diferença. faz toda a diferença. É? Isso resume algo assim poderoso. Amém. Ele conheceu Jesus. Ele conheceu Jesus através da pessoa do Paulo. Quando nós conhecemos Jesus, não tem como ficar igual. Não tem como. Tem que ter uma mudança. É verdade. É a metamorfose, sabe? Nós sentimos uma presença poderosa aqui. Aleluia. Glória a É, Deus. ele conheceu Jesus Ele conheceu através de Paulo. Jesus. Ele conheceu e Paulo teve tanta segurança de que ele tinha Glória a Deus. mudado, né? Que recomendou ele de volta. Assinou a carta por ele, né? Ah, sim. Pode voltar lá para o seu patrão, porque você vai ser bem recebido agora. Já Ah, pensou? Quem nossa, teria essa coragem, né, pastor Ivan? meu De Deus. receber em casa, receber de volta uma pessoa que te causou um sério prejuízo. Nossa. Eu tenho que falar de um irmão ainda no CDP de São Bernardo. Eu entrava, lá a gente pode entrar numa ala e na outra também. E eu falei, eu vou ter que dividir o horário com vocês, porque eu tenho que ir ainda no X tal. Eu estava no X1 e eu precisava ir no 7º. Aí o irmão falou para mim, a senhora vai lá? Lá está uma pessoa que eu conheço. Uma pessoa que tentou me matar na rua. E ele mostrou o sinal de faca do corte. Nossa. Só que essa pessoa estava preso e esse outro estava preso por um outro delito também. E ele falou: fala para ele que eu estou aqui, porque a gente se encontrou há pouco tempo. Fala para ele que eu estou aqui? Não, eles já tinham se encontrado dentro da viatura, indo para o fórum, e cada um contando o seu delito, o seu BO. Nossa. E esse fala para o outro: qual é o seu BO? Fala, é de um rapaz que uma vez, uma tentativa de homicídio. É, onde foi isso? Ah, foi no ano tal, no dia tal, na rua tal. É, aquela pessoa sou eu. É nada. Sim, pastor, olha que Se forte. simplesmente assim os dois Se encontraram. é de arrepiar. Aí ele falou: não é você não, você está muito diferente. Agora ele tem o brilho de Jesus, né? Está diferente. Falou: sou eu mesmo, olha aqui o corte. Baixou a camiseta e mostrou para ele o corte da faca. O que você vai falar de mim lá? Eu não vou falar nada. Eu não vou te acusar. Mas eu quero que você conheça Jesus. Ele vai cuidar de você. Ele vai ser o seu advogado, porque eu te perdoo. Uau! Se isso não for amor de Deus, hein? Sim, lembrei daquele louvor. Se isto não for amor, Meu Deus. O céu não é real. o céu não é As real, andorinhas não voam tudo perde mais. valor, Tudo perde o valor. se isso não for amor. E ele aceitou Jesus. Quando eu entrei lá e falei: olha, quem me recomendou falar de você foi o tal pessoa que te perdoou. E Nossa. agora ele quer que você Se não também for o amor de entregue sua Jesus, vida para Jesus.
Meu Deus do céu. Aí, então, ele também tomou uma decisão. Outra coisa que nos aconteceu, eu tenho uma jovem na equipe, ela se chama Jussara, agora ela é uma missionária, eu conheci ela muito jovem. E quando nós fomos visitar essa cadeia de São Bernardo, um dos presos ali, ele já me conhecia e ele tinha tido um sonho que eu entrava naquela cadeia com uma jovem. Só que ele pensou, imagina, aqui não entra duas irmãs, duas mulheres. Só entra uma irmã se for acompanhada de um irmão. Sim. Não entra duas mulheres na cela. E ele falou, imagina, irmã missionária Roseli aqui? De jeito nenhum. Mas ele comentou com alguém, né? Olha, eu tive um sonho assim, 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 e ela entrava com uma jovem. Quando eu chego lá, meu primeiro dia de trabalho no CDP de São Bernardo, do Cooperativa, quando eu chego na gaiola, que eles falam gaiola, né? A grade, que ele falou: Meu Deus, Jesus, obrigado, o Senhor ainda me ouve, o Senhor fala comigo, o Senhor é tremendo. E começou a glorificar, porque estava exatamente a minha pessoa com uma jovem a qual se cumpriu a revelação que o irmão teve. Meu Deus, que... Sabe o que aconteceu? Gente. Os presos veio tudo para o pátio, pastor. Veio tudo para o pátio, tudo... É curioso, né? O que foi isso? Como que pode? Né? E do jeito que o irmão sonhou, que a gente mal conseguia andar, mudar um passo do lugar, por tanta gente que estava Meu Deus ao do nosso céu. redor ali. Aproveitamos, claro, para apresentar o nosso amigo Jesus, né? Jesus. E quando você falou essa palavra assim, conhecer Jesus faz toda a diferença. Eu falei, meu Deus do céu. Toda a diferença. Uma mudança de trajetória. Sim. E eu vou falar uma coisa para vocês, já estou com saudades. Eu acho que nós vamos ter que marcar outro dia para a gente Verdade. terminar esse testemunho muito impactante. Mas antes de tudo isso, eu queria que você desse para nós aí eu acredito mais ou menos, porque eu acho que quantas vidas, quantas almas foram alcançadas nesses 30 anos? Tem uma estimativa de Somei, quantidade somei, peguei um caderno, estava chegando perto da comemoração dos 30 anos? dos 30 anos, e eu falei, meu Jesus, me ajuda aqui. Eu preciso de uma estimativa aqui, preciso de uma soma, né? Sim. E começamos lá pelo ano de 95, Nossa. aproximadamente 500 pessoas pelo ano que ficamos ali, pelos anos. Aí no ano seguinte, aí depois em 98 nós fomos começar o Dakar 7, já foi mais tanto, que lá também é uma população bem maior, e fomos somando. Fomos somando. Para o irmão ter uma ideia, pastor, o ano Nossa. passado deu mais de 3.000 almas só o ano passado. Glória a Deus. 3.300 3.367, se eu não me engano, só ano passado. E nessa somatória toda, que Jesus me ajudou a somar, deu 35 mil. Glória a Deus. Deus seja 35 mil. louvado e engrandecido. Aleluia. 35 mil almas 35 mil. confessaram Jesus Amém. como seu único e suficiente Salvador. Amém. Isso. Tem uma previsão assim, de quantos pastores saíram de tudo isso? Não dá para saber. Muitos pastores, porque muitos deles se tornaram pastores. Pastores, Evangelistas, ministros, cantores, ministros. missionários. Sim, muitos deles. Eu não tenho. Muitos a gente perdeu de vista, né? Mas nós temos testemunho. De vez em quando alguém fala, até o pastor Campasso mesmo, encontra alguém em algum dos presídios e fala: Olha, eu conheci o projeto Algemas Quebradas no ano tal, eu estava preso. Agora estou aqui dirigindo, pastoreando a igreja. O pastor Campasso mesmo, de vez em quando, me traz né, um testemunho desses. Pastor Luciano me traz testemunhos desses. Nossa. Graças a bom Deus. Não, volta e meia também a gente conta pessoas aí que falam do projeto. Fala, né? Por onde a gente anda, a gente acaba contando pessoas que testificando do projeto Algemas Quebradas, que é um projeto sólido, né? Sim, graças a Pode, Deus. se quiser deixar o nome das redes sociais, tudo pode falar, das redes, contatos, aquilo que, né? Sim. Nós temos o Algemas Quebradas, né?
A Quebradas, porque não deu para colocar tudo no Instagram. Tem também o meu Isso é no Instagram, Facebook, né? sim. Roseli Rodrigues, no meu Facebook. E tenta acompanhar a gente lá. Se alguém quiser contribuir com o projeto, também pode deixar seu Pix, sem problema. Ah, muito bom. Pode O meu deixar. Pix tem um, tem um que é o meu e-mail, que é minúsculo, né? Sim. mi.ss.roselirodrigues@hotmail.com. Eu tenho ele até no adesivo do carro, Adesivado né? no carro. Você vê algum Adesivado carro no por aí carro. adesivado, é a É, missionária Roseli. é isso mesmo. Glória a Deus. E a Sociedade Bíblica, ela nos ajuda, né, com parte do valor e outra parte a gente tem que comprar. Então, essa Bíblia especialmente, está escrito assim: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Aqui no início conta a história de personagens da Bíblia que estiveram presos, inclusive o próprio Jesus, inclusive, né, Paulo, inclusive José. Aí as primeiras páginas nos contam a história deles. Nossa. E aqui tem um adesivo da Capelania da Capital. E todo mês Deus tem nos ajudado a entrar com esse material. Algumas pessoas presas, eles falam só espanhol e outros só o inglês. Então, nós conseguimos há pouco tempo também Bíblias em espanhol. Olha que lindo. É, e já estamos recebendo essas doações e levando para esses presídios. Glória a Amém? Deus. Tem trabalho no interior, tem trabalhos que ainda pretendo ir, né, nas cidades do interior. Tem muitos trabalhos que a gente ia em muitas Vai cidades. faltar tempo para a senhora relatar tudo que a senhora tem vivido esse tempo todo, para a glória de Deus. É, mas ainda tem um momento, dá tempo de você fazer uma oração, abençoando Amém. os ouvintes rapidinho. E depois a Amém. gente já está terminando já. Glória a Deus. Faça uma oração abençoando o povo aí. Amém. Eu quero orar por você que ficou até esse final ouvindo esses testemunhos, essa mensagem. Talvez você está enfermo, talvez o médico já deu um diagnóstico para você, talvez você está no hospital ou na prisão, talvez essa mensagem não consiga alcançar alguém na prisão, mas um familiar teu está na prisão. Eu quero dizer, não desista dele. E vamos orar agora. Pai maravilhoso, Pai querido, é no nome do Senhor Jesus, teu filho amado, que nós aqui estamos na tua presença, Senhor. Já pudemos sentir que o Senhor está neste lugar, que o Senhor tem aceitado os nossos testemunhos, a nossa vida. E eu peço que o Senhor alcance agora, Senhor, cada ouvinte, cada pessoa que vai assistir essa programação, que eles possam, Senhor, sentir a tua presença, abrir o coração, se Sim, render ao nós Senhor, concordamos, Senhor, com porque essa nós oração. entendemos que o Senhor é o único que transforma, que sara, que liberta, que cura. O Senhor é o único que tem o poder, Senhor, de nos salvar e nos levar para morar no céu. E eu peço que todas essas pessoas que te conhecem permaneçam firmes, seja qualquer circunstância que essa pessoa está vivendo, mas que ela permaneça firme na fé no Senhor Jesus. E que aqueles também, Senhor, que essa pessoa que ainda não conhece, que ela abra o coração e ela receba o Senhor hoje. Ela te receba como o único Salvador e Senhor da sua alma, da sua vida, e crendo no Senhor Jesus, será salvo. Tu e a tua casa. Eu profetizo salvação para a tua vida e para a tua família. Receba esta bênção, receba esta palavra, receba o Salvador e o Senhor Jesus na tua vida. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Obrigado. Deus te abençoe. Amém, pastor Ivan. Estou muito grato a Deus pela sua vida. E Amém, vamos obrigada. preparar para a próxima, em nome de Jesus. Amém, muito Você obrigada. que nos acompanhou até agora, que Deus te abençoe. Vamos ficando aqui com mais um PalavraCast.
Que Deus te abençoe poderosamente. Nos siga, dê seu link, compartilhe. Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória.